Fala, vocês que estão me assistindo, eu me chamo Rafa, investidores, sejam bem-vindos ao meu canal Viver de Dividendos. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouco mais sobre a Taesa, que é a transmissora de aliança de energia elétrica. Bom, a Taesa, tá aí o meu patrimônio aqui, tá no valor de patrimônio de R$ 32.227, então no qual eu tenho essas ações aqui em mente que eu foco bastante. Em primeiro lugar que tá a Copel 6, tá? A Taesa tá em sétimo lugar para tá sendo uma das que eu tô observando e acompanhando bastante, porém junto com a TRPL4. A Taesa ela fechou o pregão hoje de R$ 43,75 com um PL de 6,81, um dividend yield de 10,29 e um PVP de 2,25. Um excelente ROI de 33,12 e um ROI de 13,93. A Taesa, tá, como eu falei para vocês, ela teve esse fechamento aí com uma valorização de 25,68 nos últimos 12 meses e no mês atual aí de 9,70. Ela subiu bastante aí no último mês e foi uma das posições que mais aumentou na minha carteira, junto com o SAMB 11, que seria o Banco Santander. Bom, e a Taesa ela funciona no setor de transmissão, ou seja, no setor de transmissão de energia elétrica, aquelas torres que ficam pela BR, que você já deve ter visto bastante, são aquelas, por mais que passe energia por ali ou não, a empresa lucra, certo? Então o foco principal do setor da Taesa é em transmissão de energia. Tranquilo? A cotação da Taesa nos últimos 5 anos, ou seja, sempre subindo e valorizando. Ninguém larga o osso da Taesa, ou seja, todo mundo espera que a Taesa caia pelo menos uns 5, 10, 15%, mas não acontece, né? Ela nunca chega aí pelo menos ao seu valor patrimonial, é sempre o valor de preço acima do valor patrimonial, então se torna um pouco complicado de muita gente não investir nela. Eu, como sou um investidor de buy and hold, lembrando que isso aqui não é recomendação de compra e de venda, eu compro aos 43, eu compro aos 36 ou aos 38, então eu sempre tô comprando, porque o meu foco não é agora, não é há 3, 5 anos, o meu foco é 10, 15 anos para tá tendo aí uma boa rentabilidade. Eu fiz uma comparação de rentabilidade aí entre a Taesa, a TRPL4 e a Copel 6 nos últimos 5 anos. E olha só, a Copel 6 aí teve um valor aí significativo aí de valorização de 315,96, enquanto a TRPL4 foi de 256,09 e a Taesa aí de 308,96. Ela ficou em segundo lugar, porém, dentro de 10 anos ela dá aí uma lapada muito grande aí entre a Copel e a TRPL4, que são são do grupo de energia, sendo que a TRPL4 tá de transmissão e a Copel, que é a CPLE6, seria do ramo de distribuição, geração e transmissão. Eu já tenho um post, eu postei um vídeo aí no canal, então dá uma verificada, dá uma analisada, que falei um pouco mais sobre a Copel, tranquilo? Continuando um pouco mais aí, ela tem uma liquidez média diária Taesa de 112 milhões, ou seja, se você comprar hoje a ação, você consegue vendê-la rapidamente, porque a negociação dela entre compra e vendas é desse valor aí, dessa liquidez média diária, tranquilo? Comparando aqui um pouco mais os indicadores da Taesa, tá? Ela tá com dividend yield, que eu já falei pra vocês, o PL, o PVP. Ela tem uma dívida líquida de PL de 0,96, ou seja, uma dívida bem equilibrada, certo? No qual a empresa ela pode fazer dívidas e consegue pagar facilmente e consegue ter mais lucros, ou seja, a empresa ela tem uma dívida, consegue ter uma contratação de uma dívida para gerar mais patrimônio, para ter mais gerar mais dinheiro e de retorno para a empresa, tá? E consegue pagar essa dívida e pagar os seus acionistas, que é o que todo mundo gosta, de valorização e dividend yield. O dividend yield histórico dele é a média de 10,75, atualmente ela tá de 10,29, tá um pouco abaixo da média de 4,26. O menor valor de dividend yield que ela pagou foi de 6,06, foi em 2019, e o maior valor foi de 15,57 em 2014. O bom que eu sempre falo, eu tô ressaltando aqui no canal, é que uma empresa não pague acima de 100% ou 100% do seu lucro. Por quê? Uma empresa precisa crescer, então ela precisa de estar tendo uma boa parte do seu dinheiro em caixa para poder estar reinvestindo nela mesma, crescendo cada vez mais, isso dando mais valorização e gerando mais lucro e mais caixa para a empresa, para que ela possa futuramente dar mais e mais dividendos para o seu acionista. E é isso aí. O PL histórico dela é de 7,21.
e atualmente está no PL, no preço sobre lucro de 6,81, elas geralmente têm um PL um pouco mais alto, ou seja, comparado aqui em venda só o fator PL, que é o preço sobre lucro, ela tá boa, tá, de se comprar. Então, como eu falei pra vocês, eu sempre tô comprando, não tem essa de a ação tá cara, a ação tá barata. Se a ação tá barata, legal, mano, compra bastante. Se a ação tá cara, compra também, é sempre que tiver dinheiro, compra. Se você acha que uma empresa é boa, que a empresa te dá lucros e que ela futuramente vai te dar bons dividendos e uma boa valorização, uma empresa sólida, uma empresa perene, que é no setor de segmento que pode vir crise, vai crise e vem crise, ela sempre vai estar ali, compra, não tem essa, acumula patrimônio, acumula cotas. Vai chegar um momento que você vai ter tantas cotas que vai estar tão desbalanceado sua carteira que daí sim, você vai lá e compra outras cotas. Mas daí você com 2, 3 mil reais, 5 mil reais, quer investir em 10, 15 ações, não faz isso. Foca em 2, 3 ações, compra bastante cotas, esquece patrimônio, esquece a oscilação de subiu 2, 3% no dia, no mês, esquece isso. O teu foco é longo prazo, dentro de 5, 10 anos, aí sim você vai ver o seu efeito bola de neve e aquela empresa te dando verdadeiramente lucros absurdos, tá? Os indicadores de rentabilidade, como eu falei pra vocês, o ROI tá de 33,12, ou seja, é um indicador que analisa bastante como o desempenho de uma empresa pode estar crescendo ou não. Aqui tá as oscilações, os indicadores fundamentalistas. Eu gosto de estar mostrando bastante aqui em relação a 2017, tá? Ela teve uma valorização de 7,43, em 2018 ela teve 25,45, em 2019 ela teve 40,90%. E em 2020 ela teve 18,51% e 2021 21,95%. Olha só, em 2022 ela já teve essa valorização aí de 20,21%. Então olha só o quão boa é a empresa da Taesa. Ninguém larga o osso da Taesa. Então é complicado estar comprando ela nos valores bem baixinhos, tá? Então sempre tô comprando ela bastante. Os dividendos dela, que ela sempre dá bons dividendos. Ela sempre tá pagando assim, mais ou menos nos meses que ela sempre gosta de anunciar, que é no mês 8, no mês 11, no mês 12, é sempre geralmente esses, e no mês 5, que ela sempre gosta de estar anunciando pagamentos de dividendos. Pode ser que ela, num desses meses, ela segure um pouco mais e para fazer pagamentos de leilões. Então às vezes acontece dessas empresas de transmissão, acontecem muitos leilões, então elas precisam ter dinheiro para poder pagar, arremessar um bom valor de leilão para poder conseguir crescer cada vez mais, colocando mais anteninhas ali pelas BRs, pelos locais, para que consiga transmitir mais energia e gerar mais lucros aí para o seu acionista e para a empresa, claro, né? Então aí ela já anunciou o dividendo com a data conde com a data conde do dia 9/5 de 2022, com o pagamento do dia 31/12. Eu acho que ela fez isso aí mais por estratégia, tá? Para ninguém largar o osso. Então quanto mais você acumular, mais você vai ter aí por cota. Então você vai receber aí R$2,32 até, se você tiver essas ações aí da Taesa, até o dia 9/5. Comparando aqui, vamos lá falar um pouco mais de dividend yield e dividend on cost. Como falei para vocês, não adianta vocês se apegarem muito a patrimônio, não adianta vocês se apegarem muito a dividend yield. Mas o dividend yield ele vai pagar 6%, 7%, 8% no ano. Cara, foca no longo prazo, foca em acumular mais patrimônio. Beleza, que ela paga dividendos, bom, mas aí o foco é o dividend yield on cost. O que seria o dividend yield on cost? Você sabe a diferença? O dividend yield com o dividend yield on cost seria a diferença do dividend yield on cost ser um dividend yield pessoal. Ou seja, se o seu preço médio, tá? Quanto mais cotas você tiver, vamos supor que você comprou aí 100 cotas aí da Taesa a R$20. E daí outra pessoa compra 100 cotas da Taesa a R$40. Ou seja, o dividend yield on cost da pessoa que pagou R$20 em 100 cotas vai ser muito maior do que o dividend yield on cost da pessoa que pagou
R$ 40. Por quê? Porque a pessoa teve uma acumulação de mais cotas com valor mais baixo, ou seja, se a empresa anunciou um dividend yield de 12% em cima de R$ 40, quem pagou a 20 não vai ser 12%, vai ser bem mais de 20%, se não chegar aos 30%, por quê? Ela pagou R$ 20 naquela empresa. Então esse é o efeito do bola de neve do dividend yield on cost. O foco é dividend yield on cost e acumulação de patrimônio. Quanto mais cotas você tiver a bons preços, beleza, melhor, boa. Mas se tiver uma empresa que você gosta bastante a um valor um pouco mais alto, cara, não deixa dinheiro parado na conta não. Se for eu, comigo mesmo, eu compro sem pensar duas vezes. E esse é o segredo aí do dividend yield on cost. A minha posição de carteira da Taesa, ela é a maior posição de carteira, ela já valorizou 17,17%, tenho 500 cotas com o valor de preço médio dele. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, o meu preço médio tá de R$ 37,34. Então, aí ele tá com uma posição aí de 67% da minha carteira, tá? Atualmente eu tenho 4 ações, por enquanto pretendo manter nessas 4 ações e quem sabe futuramente aí comprar mais ações. Mas aí por enquanto eu tô na Copel, porque a Copel eu tô achando que vai dar bons dividendos e vai ter uma alta aí de elevação de dividendo e de patrimônio, beleza? Mas depois, quando eu igualar com a Copel, eu vou continuar na Taesa, por mais que ela esteja no preço alto, no preço baixo, eu vou querer sempre estar comprando a Taesa sim. E esse vídeo fica por aqui. Se vocês gostaram desse vídeo, dá aquele like e se inscreve no canal. Te espero na próxima e falou!